Podemos então abrir em João, no capítulo 4. João, capítulo 4, a partir do versículo 25. A mulher disse então a Jesus: sei que o Messias, isto é, o Cristo, há de vir. Quando ele vier, há de anunciar-vos todas essas coisas. Respondeu-lhe Jesus: tu estás a falar com ele, sou eu mesmo. Nessa altura, chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados quando o viram a falar com uma mulher. Mas nenhum se atreveu a perguntar: que procuras? Ou por que estás a falar com ela? A mulher então deixou o cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será este o Messias? Eles saíram da cidade e foram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos teimavam com Jesus para que comesse alguma coisa. Mas ele respondeu-lhes: eu tenho uma comida que não conhecem. Os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe de comer? Jesus declarou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Não dizem que ainda faltam 4 meses para o tempo da ceifa? Pois eu digo-vos: levantem os olhos e vejam como as searas já estão maduras para a ceifa. O ceifeiro recebe o seu salário e recolhe o grão para a vida eterna, de modo que se alegram ao mesmo tempo tanto o que semeia como o que ceifa. É bem verdade que diz o ditado: um é o que semeia e o outro que ceifa. Também vos enviei a ceifar o que não cultivaram. Outros cansaram-se a trabalhar e vocês recolheram o fruto do seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus devido à palavra de testemunho daquela mulher. Ela disse-me tudo o que eu fiz. Por isso, quando foram ter com Jesus, estes samaritanos pediram que ficasse com eles. Ficou lá 2 dias. E muitos outros o aceitaram ao ouvirem falar. E diziam à mulher: agora queremos, não apenas por aquilo que tu nos contaste, mas porque nós mesmo o ouvimos. Temos a certeza que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Hoje nós vamos ter uma pregação um pouco diferente, com base num texto que já temos falado, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E vamos fazer uma pregação a 3. Eu, Pedro, e uma pessoa que está no nosso meio, que pediu, por causa da gravação, para não citarmos o nome e nem o país onde trabalha. É uma zona complicada, por questões de segurança. Então, essa pessoa virá também participar aqui e nós vamos ouvir o que Deus tem a nos transmitir através da sua palavra. Tá bem? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra, e o nosso desejo é que ela possa encontrar o caminho do nosso coração e, no poder do Espírito Santo, mudar a nossa vida. Então, te damos graças, Senhor, porque o Senhor certamente quer fazer isso conosco. Obrigado pela liberdade que temos de meditar na tua palavra e queremos aplicar a tua palavra na nossa vida, Senhor. Então ajuda-nos. Abre a nossa mente e mais uma vez toca o nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Bem, vamos continuar a falar sobre esse texto bíblico. Não vou entrar em muitos detalhes, porque temos falado sobre ele várias vezes nos últimos meses, na temática de adoração, certo? E esse texto apresenta 2 expectativas divinas. O capítulo 4 de João. Amém. Meu pulmão tá bom, né?
duas expectativas divinas, então, em João capítulo 4. Primeiro, nós já vimos que Deus procura adoradores, certo? E nos versículos 23 e 24, logo antes de onde o Pedro começou a ler, está muito claro que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós já falamos um pouco sobre isso. Mas também, no texto que o Pedro leu, é João, é Pedro, no texto que o Pedro leu, tem uma outra expectativa divina. Deus espera uma grande colheita. E lá no versículo 38 ele diz, eu vos enviei a ceifar, ou eu vos enviei a colher, é a mesma coisa, certo? Colher o fruto da produção agrícola. Ou seja, ele quer novos adoradores. Então esse texto, esse capítulo, nos coloca diante de duas expectativas divinas. Deus procura adoradores e Deus espera e quer uma grande colheita, que significam novos adoradores. Então, percebemos também nesse texto, em João capítulo 4, e em outros textos que iremos mencionar oportunamente, talvez hoje, que a adoração leva à missão. Na verdade, adoração e missão caminham juntas. Fazem parte juntas na vida do cristão. E missão ou qualquer outra atividade que a gente faça, por mais nobre que seja, se não for fruto da nossa adoração, é ativismo idólatra. E nós já vimos isso. Por outro lado, o adorador do Senhor, aquele que ele procura, o adorador verdadeiro, sempre está em missão. Sempre está interessado em levar o Evangelho a outras pessoas, aqui e até os confins da terra. Então, para mostrar isso, que adoração e missão andam juntas, por exemplo, podemos olhar e ver Isaías. Isaías teve aquela visão do Senhor, o Senhor num alto e sublime trono, e num ambiente de profunda adoração e reverência. O texto lá em Isaías 6 diz assim, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, diante desta cena espetacular de adoração, desta visão de Isaías, do trono, de Deus assentado no trono, então o próprio Isaías reconhece a sua pequenez e o seu pecado. Ele recebe perdão com o toque da tenaz na sua boca e em seguida vem a missão. Então o texto diz assim, palavras de Isaías, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, adoração e missão estão sempre ligadas, sempre andam juntas. E o mesmo acontece no Novo Testamento. Lá em Mateus 28, 17, o autor escreve que quando os discípulos viram o Cristo vivo, ressurreto, mais uma vez, eles o adoraram. Em seguida, a esse momento de adoração, Jesus lhes dá a grande comissão. Olha, agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Então, adoração e missão caminham juntas. E o Senhor procura adoradores e espera desses adoradores uma grande colheita. Então, claro que nos últimos domingos nós focamos mais na adoração. Hoje o foco será mais na colheita, nesta colheita esperada pelo Senhor. Então, vamos voltar ao texto de João 4, que o Pedro leu, e nós verificamos o seguinte, que depois de vários meses a caminhar e a aprender com Jesus, os discípulos foram a uma cidade ali da Samaria, andaram por lá, fizeram contatos com as pessoas, negociaram, compraram, cuidaram dos seus interesses, e depois voltaram para Jesus. Voltaram para Jesus, que ficou ali no poço,
e encontrou a mulher samaritana. Mas ninguém seguiu aqueles homens. Ninguém. Logo depois, a mulher samaritana que Jesus encontrou ali no poço, que era uma mulher de má reputação, como nós sabemos, e que tinha conhecido Jesus há apenas algumas horas, também foi à mesma cidade, teve contato provavelmente com as mesmas pessoas, e em seguida também voltou para Jesus, porém acompanhada de uma multidão desejosa de conhecê-lo. Aquela mulher iniciou um movimento espiritual ali naquela cidade e na região, que tempos depois, nós podemos ler em Atos capítulo 8, Filipe ainda acharia o avivamento ali naquele local, um avivamento vivo e intenso. Agora, são duas situações aqui. Por que essa diferença? Porque os discípulos que já conheciam Jesus não trouxeram ninguém. E por que aquela mulher de má reputação, que apenas tinha conhecido Jesus, já trouxe uma multidão e revolucionou aquela região? Como é que essas duas realidades se relacionam conosco hoje? Estamos a falar de adoração e missão caminhar juntas. Nós já ouvimos aqui várias vezes que Tozer escreveu que adoração é a joia perdida da igreja evangélica. Outro dia eu e Pedro, já tem algum tempo, estávamos numa reunião de pastores e um colega nosso, um amigo nosso, pastor, disse que as nossas igrejas em Portugal não sabem colher. Ora, então tem duas expectativas do Senhor aqui. Ele espera adoradores e adoração uma joia perdida. Ele espera uma grande colheita e a igreja, em geral, na opinião desse nosso colega português, não sabe colher. Temos que rever alguma coisa. Se Tozer está certo, e se esse nosso colega pastor tem algum fundo de razão, precisamos refletir e mudar alguma coisa. Jesus fala aos seus discípulos em campos brancos, aqui no texto lido, prontos para a colheita, referir-se aos samaritanos, que com as suas vestes brancas vinham com a mulher samaritana em sua direção, desejosos de conhecê-lo. Mas os discípulos já tinham falado a Jesus que, olha, só daqui 4 meses vai acontecer a colheita. Só daqui 4 meses é que os campos estarão prontos para a colheita, referindo-se à agricultura local. Ou seja, Jesus estava a falar de outra coisa, mas os discípulos estavam preocupados com o dia a dia. Eles estavam distantes do pensamento e da vontade de Jesus. E nesse texto lido, Jesus ainda afirma que a comida dele era outra, que era fazer a vontade do Pai e concluir e terminar a sua obra. Na verdade, nesse texto, Jesus ensina que os campos estão prontos para a colheita. Estão prontos para a colheita. Pede aos discípulos que levantem os olhos, abram os olhos e vejam essa realidade. Não olhe só para a comida que nós necessitamos para o corpo, mas tenha uma visão espiritual do que eu estou a falar, Jesus diz. Jesus diz também nesse texto que outros já semearam. E provavelmente Jesus está a referir-se aos profetas do Antigo Testamento, talvez a João Batista, que há muito já anunciavam a vinda do Messias. Mas eu acho que ele principalmente está a referir-se a si próprio. Uma semente que gerou frutos universais. Em um texto, em João 12, Jesus diz assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ou seja, a semeadura, a sementeira já foi feita.
E é verdade, o próprio Jesus, no mesmo texto, diz que quando eu for levantado na terra, trairei todos a mim. Todos. A semente já foi plantada. A sementeira já foi realizada por Cristo ao morrer e ressuscitar por toda a humanidade. Alguns autores dizem que o nosso papel, o José Bernardo é um desses, é um amigo nosso que já esteve aqui, e o nosso papel é apenas colher. É apenas colher. E para Jesus, nesse texto e em outros textos, evangelizar significa colher. Colher. E colher significa trazer frutos. Quando eu era adolescente, em algumas férias escolares, o meu pai me enviava para uma quinta, na verdade era uma fazenda de uns parentes, no interior do estado, e eu passava lá um bom período das férias escolares. Era uma forma do meu pai se ver livre de mim. Vai para o meio do mato, fica por lá. E eram algumas famílias que viviam da agricultura. E eu ficava lá com os primos da minha idade, às vezes tínhamos até algumas tarefas para fazer lá, mas em geral só nos divertíamos. Mas eu lembro de uma vez que chegou a época da colheita de um determinado produto e eles falaram, agora toda a gente vai ter que trabalhar. Então eu mesmo e os meus primos, que não fazíamos nada, fomos então chamados para fazer a colheita. Para fazer a colheita. Todos fomos convocados e fomos todos à colheita. Eu tive que trabalhar lá. Eu lembro que tinha uma rua de mandioca e uma de amendoim, uma de mandioca e uma de amendoim. E era a colheita do amendoim, tinha que ficar abaixado. Não sei se as coisas mudaram, né? As técnicas mudam, mas tinha que ser naquele momento, não podia perder a colheita. E Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros, poucos aqueles que colhem. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Para colher são necessários todos. São necessários todos. Então, o que o texto nos chama é para levantarmos os olhos, abrirmos os olhos, ver com os olhos do Senhor e com o coração do Senhor, com discernimento, e notar à nossa volta pessoas que já estão prontas para serem colhidas, para a colheita. E são duas as ferramentas, eu não achei outra palavra, estou a usar ferramentas, para colher, usadas pela mulher samaritana, porque ela colheu. Ela voltou, ela encontrou-se com Jesus, foi à cidade e colheu uma multidão, e gerou um movimento naquela cidade, um movimento espiritual. E ela usou duas ferramentas, entre aspas, cheias do poder de Deus. Primeiro, ela deu seu testemunho pessoal, como nós lemos o texto. Ela deu testemunho pessoal, olha, ele falou tudo o que eu fiz. Ele falou tudo o que eu fiz. Ela contou a sua experiência com o próprio Jesus. Em Atos 1:8, diz que nós iríamos e já recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós temos o poder para testemunhar. Eu não consigo testemunhar de mim próprio, mas o Espírito Santo me dá essa capacidade, essa habilidade sobrenatural para poder testemunhar. Foi o que essa mulher fez. Foi o que essa mulher fez. A palavra poder é dínamos. É algo muito forte, poderoso. É poder para fazer o impossível. Poder para fazer milagres. E nós testemunharmos é, de fato, um milagre. Então, esse primeiro
poder está em nós, quando estamos cheios do Espírito Santo. Mas a outra ferramenta poderosa que ela usou é que ela apresentou o Evangelho. As boas novas da chegada do Messias. Olha, não será ele o Messias? Ela estava apresentando o Evangelho. Tão esperado. As boas novas, as boas notícias tão esperadas da vinda do libertador, do Salvador. E Paulo escreveu, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder, de novo a palavrinha dínamos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, quando nós apresentamos o Evangelho, esse poder se manifesta nos outros. Ele está em nós, porque ele é derramado pelo Espírito Santo. E nos dá essa capacidade de testemunharmos. Isso não é natural em nós. É algo sobrenatural. Mas ele atua sobrenaturalmente também nas outras pessoas, com esse mesmo poder. O Evangelho é o poder, é dínamos. É o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. E é esse poder que colhe, que arranca a pessoa das trevas e traz para a luz. Esse poder está à nossa disposição. Quando nós apresentamos o Evangelho, as boas novas, as boas notícias, esse poder se manifesta. O Evangelho é simples. Paulo resumiu assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando nós apresentamos esse Evangelho a uma pessoa e falamos a essa pessoa: olha, Cristo morreu pelos teus pecados e ressuscitou para a tua salvação, para a tua justificação, há poder operado pelo Espírito Santo para tentar arrancar essa pessoa das trevas e trazê-la para a luz. Então foi o que a mulher samaritana utilizou. O poder do testemunho e o poder do Evangelho. Está aqui, o poder que está à nossa disposição. É o mesmo poder. O poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. O poder do Espírito Santo se manifesta no nosso testemunho e na proclamação do Evangelho. Assim, como fez a mulher samaritana, podemos colher para o Senhor, que espera uma grande colheita. Olhamos para a Palestina e, na realidade, a Palestina não era um terreno tão fértil como a quinta para onde o Rodolfo ia trabalhar. Mas Sicar, que era a aldeia de onde esta mulher vinha, era uma terra bastante fértil. Na realidade, era das poucas exceções dentro da Palestina. A Palestina era um lugar cheio de pedras, é um lugar bastante rochoso. Mas esta terra, esta Sicar, ainda hoje é conhecida pelos campos de trigo. Muitos de nós olham para o nosso país, Portugal, e o imaginam como a Palestina. No sentido em que acham que a terra é pouco fértil. Que é impossível colher num terreno pedregoso, rochoso como este. E chegamos a esta conclusão porque falamos com 2 ou 3 pessoas acerca de Jesus Cristo e estas pessoas não se mostraram interessadas. Recentemente realizámos um estudo com um grupo de igrejas e 45 pastores responderam a este inquérito. O inquérito foi feito em Portugal e cerca de 1/4 dos pastores, ou seja, 12 pastores, responderam que a mentalidade mais presente na sua igreja e que atrapalha a colheita é a crença de que não adianta tentar alcançar novas pessoas. E esta mentalidade, que transparece uma certa resignação, está a contaminar as igrejas. Está a contaminar os cristãos. É uma espécie de barreira que se vai erguendo, vai construindo dentro de nós e que nos impede de participar na colheita. Eu não sou ingênuo e também não vos quero enganar
Existem muitas pessoas em Portugal que não estão minimamente interessadas em ouvir ou falar sobre Jesus Cristo. No entanto, queria fazer um exercício convosco. Vamos imaginar que 90% da população não está interessada em falar sobre Jesus Cristo ou ouvir falar sobre Jesus Cristo. Então quer dizer que 10% está. Se fossem números reais, nós estaríamos a falar de 1 milhão de pessoas que estão receptivas a falar sobre Jesus Cristo. E esta é uma colheita abundante para a qual nós precisamos de trabalhadores. Um outro ponto mencionado por Jesus e que não podemos ignorar dentro desta perspectiva de colheita é que nós fomos enviados para colher aquilo que nós não cultivamos. E o Rodolfo já mencionou isto e bem, Jesus já semeou o seu amor. Já semeou o seu perdão de uma forma abundante. No entanto, nós sabemos que aquilo que Jesus fez por nós na cruz, no qual entregou a sua vida por cada um de nós, não vai ser abraçado por todas as pessoas. Mas aquilo que nós aprendemos em outro texto é que muitos vão aceitar. E é importante nós agarrarmos a esta promessa. Que embora parte da semente se perca, vai haver uma colheita abundante. Há pessoas que estão prontas, que estão receptivas, que estão prontas para serem colhidas neste momento. Após a crucificação, após a ressurreição de Jesus, chegaria então o dia em que os discípulos iriam percorrer o mundo e iriam colher aquilo que não semearam. E nós estamos precisamente nesta época de colheita. Muitas vezes acreditamos que Deus só começa a trabalhar no coração da pessoa que não é cristã quando nós começamos a falar acerca de Jesus Cristo. E por esta razão pensamos que a evangelização é um processo duro, é um processo doloroso, mas este é um pressuposto errado. Jesus já semeou antes de nós, outros já semearam antes de nós e até antes do próprio Jesus. E Deus colocou no coração de todo o homem um desejo profundo pela eternidade. E mesmo que o homem não perceba inteiramente o que Deus realizou, este desejo encontra-se lá e muitas vezes vem ao de cima. Segundo um estudo promovido por uma universidade portuguesa, o IPAM, Instituto Português de Administração de Marketing, diz que 63% da nossa população faz orações ou meditações religiosas numa base diária. E a pergunta é, será que Deus ignora estas preces? Muitas vezes, quando uma pessoa está em busca, está à procura de orientação, está à procura de um rumo, Deus responde colocando cristãos no seu caminho. E podemos olhar para alguns exemplos bíblicos. Cornélio era um soldado romano, praticante de boas obras, falava regularmente com Deus. E o que é que Deus faz com este homem? Pega em Pedro, um seguidor de Jesus, e envia Pedro para esclarecer este homem acerca da salvação que existe em Jesus Cristo. Lídia estava num lugar de oração. A cidade onde ela estava não tinha uma sinagoga, não tinha um templo. Esta mulher está num lugar de oração e Paulo começa a falar com um grupo de senhoras no qual estava Lídia. E o que o texto diz é que Deus abre a mente de Lídia para que esta possa crer em Jesus Cristo. Um homem etíope lia o livro do profeta Isaías e indagava-se, questionava-se a ele mesmo qual o significado daquele texto bíblico. E aquele homem estava a ler sobre Isaías 53, um texto que fala precisamente sobre o sofrimento que Jesus iria passar. E Deus fala a Filipe, que estava em Samaria, cidade que o Rodolfo já citou, uma cidade ainda distante do lugar para o qual ele seria enviado, com o único intuito, com o único propósito de falar àquele homem etíope. Estes são alguns exemplos dos tempos bíblicos, mas que também acontecem nos dias de hoje em Portugal. Uma senhora em Aveiro pedia a Deus que lhe mostrasse a verdade. Esta era uma oração que ela fazia com alguma frequência. E um dia esta mulher depara-se com um grupo de jovens que estava a fazer inquéritos evangelísticos na rua. E estes jovens perguntavam às pessoas qual a opinião que elas tinham acerca de Deus, acerca da religião, acerca de Jesus, acerca da Bíblia.
E a última pergunta era se a mulher aceitava, se a mulher ou qualquer outra pessoa, se o entrevistado aceitava uma conversa informal sobre a Bíblia. E aquela mulher aceita o convite e aceita Jesus Cristo. Muitas vezes nós escolhemos Deus deste processo de colheita quando o próprio Jesus disse que estaria sempre conosco no cumprimento desta missão. Então, neste processo de colheita, nós precisamos de juntar-nos àquilo que Deus está a fazer e colher aquilo que Ele está a semear no coração das pessoas. O mesmo Deus que está conosco neste processo de colheita, que todo o poder no céu e na terra, foi o mesmo Deus que nos deu o privilégio de participar neste seu plano. E olhamos para esta mulher samaritana e vemos uma senhora que tinha todas as boas justificações para não se envolver com esta tarefa. No entanto, esta mulher, como Rodolfo já disse, leva muitos moradores daquela aldeia a acreditar em Jesus. E esta mulher faz algo que todos nós podemos fazer. Esta mulher convida os seus vizinhos para verem quem era Jesus. E isto é algo que todos nós podemos fazer. Todos nós podemos, por exemplo, convidar os nossos amigos, os nossos familiares, para virem a um evento aqui na igreja. E temos muitos para os quais nós podemos convidar. Por exemplo, temos um encontro de casais a meio de maio. Então, podem fazer as vossas inscrições com o Joaquim Paulo e com a Aida, porque vai esgotar rapidamente. No final do mês de maio, vamos ter um evento especial aqui na igreja, que nós chamamos de A Mesa com Cristo. E, na realidade, montamos várias mesas aqui no salão e damos a oportunidade dos nossos convidados falarem de forma muito informal acerca de um texto bíblico. E o Bernardo tem os bilhetes, podem pegar, podem reservar o número de lugares que quiserem e também vai esgotar rápido. Por isso, é só uma questão de serem proativos. Mas aquilo que nós vamos fazer neste evento, à mesa com Cristo, na realidade é algo que pode ser começado em qualquer lugar e em qualquer hora. É muito fácil eu pegar na Bíblia ou imprimir um texto bíblico e, durante a minha hora de almoço com os meus colegas, ou mesmo na escola, ou depois do horário de trabalho, convidar vizinhos para virem para casa e partilhar aquele texto bíblico. Perguntar às pessoas, olha, eu tenho uma história da Bíblia que eu gostaria de partilhar contigo, gostaria de contar esta história e gostaria de ouvir a tua opinião acerca da mesma. O que é que o texto diz acerca de Jesus? O que é que o texto diz acerca de mim mesmo? Existe algum pecado que precisa de ser evitado? E explicamos o que é pecado. E com base nestas perguntas, a conversa vai desenvolvendo de forma bastante natural. Mas esta mulher faz ainda uma outra coisa que todos nós podemos fazer e que o Rodolfo também já citou. Esta mulher partilha a sua experiência. O encontro com Jesus revolucionou a vida desta mulher. A vida desta mulher era caracterizada por uma religiosidade que não trazia mudanças à sua vida. E na realidade esta mulher encaixa-se no perfil, é quase o retrato da população portuguesa. Mas o encontro com Jesus não foi um encontro com uma nova religião, mas sim com um Deus que podia dar um sentido para a sua vida. Uma esperança que não iria culminar numa nova frustração. Uma nova vida que iria para além da existência terrena. Então esta mulher dirige-se à aldeia e partilha aquilo que aconteceu com ela. Esta mulher não podia conter esta tremenda novidade. E muitas vezes nós desvalorizamos aquilo que Jesus fez na nossa própria vida. Porque achamos que a nossa história não vai ser ouvida. Que as pessoas não estão interessadas naquilo que nós temos para contar. E vou pegar talvez naquele testemunho que é o mais banalizado. Que é o facto de nós termos nascido num lar cristão. Quem é que quer ouvir uma história assim? Nós não temos um passado difícil, não passamos por aquela conversão inacreditável. Quem é que quer ouvir uma história assim? Deixa-me fazer uma pergunta. Quantos portugueses cresceram num lar religioso e acabaram por afastar-se da religião dos seus pais, precisamente porque não descobriram relevância nessa mesma religião? A maior parte das pessoas que nós conhecemos tem este passado. Muitos de nós cresceram em lares cristãos e hoje têm uma relação pessoal com Jesus Cristo. E eu creio que muitos portugueses gostariam de ouvir a tua história,
porque tu és uma exceção. Gostariam de saber como é que isto é possível. Aquilo que Jesus fez na tua vida é algo único e que não pode ser contrariado. O texto bíblico mostra-nos que muitos habitantes daquela aldeia creram em Jesus Cristo. E que eles creram não só por causa do testemunho daquela mulher, mas também depois de ouvirem o próprio Jesus. E para seguirmos o exemplo desta mulher samaritana, eu creio que nós precisamos de recuperar algumas verdades. Em primeiro lugar, nós precisamos de recuperar a crença de que Jesus tem o poder para transformar vidas. Nesta história, Jesus revoluciona a vida de uma religiosa não praticante. Precisamos de recuperar a confiança de que Deus está a trabalhar na vida das pessoas. Apesar de existirem muitos aspectos da nossa cultura que afastam as pessoas de Deus, que fazem com que as pessoas caminhem numa direção contrária, Deus está a trabalhar no coração das pessoas. E existem pessoas prontas para serem colhidas hoje em dia. E precisamos de recuperar a vontade de fazer parte deste plano. Há uma colheita abundante e são necessários muitos trabalhadores. Uma das imagens que mais me fascina nas zonas rurais, eu também já passei por uma experiência de colheita, mas eu só observei. Eu não deixei que me metessem em trabalhos forçados. Mas eu e a Rosalina estávamos em lua de mel, e só por essa razão que eu não participei na colheita. Mas estávamos na aldeia onde a Rosalina nasceu e era a altura da colheita da batata. E quando chegou essa altura, não foi apenas o proprietário daquela quinta ou daquele quintal que foi colher. Todos os vizinhos não eram assim tantos porque a aldeia é pequena. Mas aqueles que estavam lá foram ajudar. Isso fascinou-me. Olhamos para o início do Evangelho de Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Na realidade, Jesus começa sozinho. E os discípulos observavam. Em Lucas 9, Jesus envia 12 discípulos para a colheita. Em Lucas 10, Jesus envia 70 discípulos para a colheita. Um não chega, 12 não chegam, 70 não chegam. E Jesus ensina uma oração aos 70 discípulos e diz: orem a Deus. Peçam ao Senhor da colheita, ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores. Todos são necessários neste processo de colheita. Todos nós precisamos estar envolvidos nisto. No final do versículo 42 do texto, vimos que os que vieram com ela, com a mulher samaritana, reconheceram em Jesus o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Então ali, sem dúvida, deve ter acontecido um momento de adoração. A adoração leva à colheita, a colheita significa mais adoradores, leva também a adoração. E lá no final, em Apocalipse, nós vemos que houve uma colheita, que a igreja é parte dessa colheita, nós somos parte dessa colheita. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Colheita abundante, adoração ao nosso Deus. Adoração e missão andam juntas na vida do cristão. E é isso que nós, igreja, precisamos resgatar. Deus procura adoradores que o adoram
em espírito e em verdade. Mas Deus espera também uma grande colheita, mais adoradores para se juntar a esse coro lá no final, que é fruto da colheita. Esse coro celeste, essa multidão de todas as tribos, povos e raças e nações que vão adorar eternamente ao Senhor. Fala um pouco da colheita. Bom dia. Queria contar uma história para vocês. Acho que os irmãos sabem que no norte da África e Oriente Médio, a maior parte desses países são países muçulmanos. Mais de 90% ou 95% da população é islâmica. Ou seja, nesses países, a conversão ou a vinda de alguém a Cristo, ela é impedida por lei. Então, existe uma lei que proíbe qualquer pessoa de sair da sua religião, ou seja, do islamismo, e vir a ser cristã ou qualquer que seja. Né? Ela pode ser presa, ela pode perder herança, ela pode perder várias coisas. Né? Isso em todos os países do Oriente Médio e Norte da África. Então, essa história aconteceu com um amigo meu, médico. Né? Ele e um outro amigo médico, eles deram as férias deles para irem servir entre os refugiados sírios que viviam na fronteira entre a Síria e o Líbano. Eles tinham fugido da guerra, vocês têm acompanhado isso, certo? Né? Vimos essa semana, inclusive, um bombardeio lá, vocês viram? Então, o que aconteceu? Esses dois médicos foram para lá, levando mantimento, remédio e bíblias, os dois crentes, porque eles queriam levar a palavra de Deus, o evangelho, para aqueles refugiados sírios, muçulmanos, árabes. Então eles estavam para atravessar a fronteira do Líbano para a Síria, porque era lá na fronteira, só que existia um checkpoint do Hezbollah. Já viram falar do Hezbollah? Né? Então havia um checkpoint do Hezbollah. Então eles pararam o carro desses dois amigos e falaram: o que vocês vieram fazer aqui? Eles falaram: nós somos médicos, nós viemos ajudar com os refugiados sírios na fronteira com o Líbano e nós estamos trazendo alguns mantimentos. Então o soldado do Hezbollah pediu para eles: abre o carro, abre o porta-mala, que eu quero ver o que tem. Aí, joia, ele abriu o porta-mala, ele olhou dentro, então tinha roupas, comida, medicamento e bíblias. O que o Hezbollah faz com Bíblia? O rapaz disse o seguinte: vocês podem levar os mantimentos, vocês podem levar os remédios, vocês podem levar as roupas, mas as Bíblias ficam aqui. E olha só, isso era cedo, de manhãzinha, tipo 7 da manhã. Ele disse para eles: quando for a hora do almoço, no mundo árabe a hora do almoço é mais ou menos entre 3h30, 4 horas da tarde. Quando for na hora do almoço, vocês voltem aqui, porque nós queremos conversar com vocês. E tá jóia. Então eles foram embora com... O que eles foram embora? E medicamentos, certo? Chegaram lá, serviram ou procuraram servir os refugiados sírios, com uma preocupação na cabeça. Qual? Tem que voltar ao checkpoint. Vamos virar churrasco. Né? Mas eles falaram que iam voltar. Então eles fizeram o trabalho que eles tiveram que fazer, foram inclusive a uma pequena igreja na fronteira, uma igreja evangélica, onde eles estavam dando uma espécie de, não treinamento, mas fazer com que as pessoas ficassem conscientes da higiene pessoal e comunitária naquela região de campo de refugiado. Em dando palestra sobre saúde pessoal, no final da palestra, alguns casais vieram para conversar com os dois médicos. E eles conversaram e eles falaram assim: palestra para saúde pessoal, certo? Os casais chegaram e falaram assim: nós queremos nos divorciar. Aí, uma igreja evangélica, o cara falando de saúde pessoal, quero me divorciar. Aí eles viraram para eles: por quê? Porque nós queremos casar de novo. Aí ele perguntou: mas como é isso? Você quer divorciar e casar de novo? Por quê? Aí ele falou assim: porque da maneira como você disse, nós cremos que a fé de vocês é verdadeira. Então eu quero me divorciar da minha esposa e me casar como cristão. Então eram casais muçulmanos, sírios, que numa palestra de saúde pessoal tinham entregue a vida a Cristo. A colheita, percebe?
Quando foi a hora do almoço, o que aconteceu com esses dois rapazes? Pegaram um carro, né? Falou, ou a gente almoça ou a gente vira almoço. Né? Então chegaram lá, o pessoal do Hezbollah estava esperando por eles, eles pararam, entraram no escritório, serviram o almoço, né? Começaram a conversar. E aí o líder daquele checkpoint chegou. O líder daquele checkpoint chegou, começou a conversar com eles e disse para o nosso amigo, vocês nos causaram um problema. Aí ele falou, opa, agora a coisa aperta. Qual o problema? Ele falou, o problema com aquelas Bíblias. Aquelas Bíblias nos causaram um problema. Aí ele, qual o problema? O problema foi o seguinte, nós pegamos as Bíblias do carro de vocês e não sabíamos o que fazer. Então, nós levamos as Bíblias para uma mesquita, que está aqui próxima, e demos lá para o sheikh da mesquita, o sheikh, né? Da mesquita. O que o sheikh fez? O sheikh também não sabia o que fazer com as Bíblias. Então, ele foi lá no alto do minarete. Sabe o minarete, o que é? Aquela torre, numa mesquita tem uma torre grande, onde lá da torre a pessoa chama os muçulmanos para orar. Ele grita lá, né? Allahu Akbar, e aí vai falando e chama eles para orar. Então ele foi lá no minarete, e do minarete ele disse assim, existem algumas Bíblias aqui na mesquita. Quem tiver a curiosidade e quiser ler, pode vir pegar. Quem fez isso? Um sheik de uma mesquita. Ele recebeu a Bíblia de quem? Do Hezbollah. Certo? O que aconteceu depois que esse cara falou no minarete? As pessoas vieram. Só que elas vieram e sentaram dentro da mesquita e começaram a perguntar para o chefe da mesquita. Eles começaram a ler e falar, o que isso significa? O que é isso? O que esse Isa al-Mesih, que é Jesus Cristo em árabe, o que ele está dizendo aqui? Isso não é o que a gente aprende. Ensina a gente. Aí o chefe da mesquita voltou para o checkpoint do Hezbollah e falou com o chefe do checkpoint. As pessoas estão me perguntando, vocês me deram as Bíblias, as pessoas vieram, eles estão querendo entender o que é aquilo, não sei explicar, precisa de alguém. Aí o que o chefe do checkpoint disse para o nosso amigo, estava lá almoçando com ele, você vai me resolver esse problema. Você vai lá na mesquita e você vai explicar para eles essa Bíblia aí. Você vai? O que você acha que meu amigo falou? Agora. Ele não falou tanto assim, né? Para não dar na cara, né? Mas ele falou, vou. E aí eles tiveram que ficar lá durante alguns dias. Falando do quê? Do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aonde? Numa mesquita por ordem de quem? Do Hezbollah. Amém, irmãos? Isso é bênção demais. Isso é a colheita. Isso é tudo pronto para simplesmente ir lá e catar. E eu tenho certeza que Portugal está no mesmo nível. É só a gente ir lá e pegar. Amém? Vamos ter um período de oração. Vamos refletir um pouco naquilo que ouvimos. O Senhor procura adoradores. O Senhor espera uma grande colheita. Os campos já estão prontos. Nós fomos enviados a colher. Como? Com o nosso testemunho do nosso encontro com Cristo e com a apresentação poderosa do Evangelho. E o Evangelho é que Cristo morreu pelos pecados e ressuscitou por cada um de nós. Há poder
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que vamos fazer diante destas verdades? Senhor, obrigado pelo teu Espírito, que aplica a tua palavra na nossa vida e que nos ensina e capacita a sermos adoradores e a participarmos da colheita. Que assim seja, Pai, em teu nome, Jesus. Amém. Amém.